Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero mais uma vez falar sobre Byung-Chul Han, o filósofo asiático nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive desde a juventude na Alemanha. Byung-Chul Han, que é um ensaísta sobre o mundo contemporâneo, e hoje eu quero começar uma nova série abordando o livro Shanzai, Desconstrução em Chinês. Eu quero abordar alguns aspectos do primeiro capítulo. Eu quero falar sobre a inconstância na filosofia chinesa, tá bom? Esse livro foi publicado em 2023 pela editora Vozes, ok? É um livro originalmente de 2011, né? Foi publicado em 2011 na Alemanha. Então vamos lá, começando por uma citação para a gente começar a entrar então no tema, né? O pensamento chinês, ao contrário, é desconstrutivista desde o início, na medida em que rompe radicalmente com o ser e a essência. Então, o que o Byung está fazendo aqui é trabalhar numa dimensão com a qual ele já vinha ou já trabalhou em outros livros, quando ele contrapõe as filosofias do Oriente às filosofias do mundo ocidental, né? Então, a gente sabe, por exemplo, estudando filosofia ocidental, que o conceito de ser, o conceito de essência, a relação entre ser e essência, isso é um debate clássico, bastante importante, bastante destacado. O que ele está dizendo é, no âmbito da filosofia chinesa, né, não existe ser e essência, sequer a distinção entre ser e essência, né? É basicamente o que ele está dizendo é que a filosofia chinesa é uma filosofia da inconstância, quer dizer, a mudança de rumo ou a própria incoerência das coisas não é uma coisa que tem, um fato que tenha importância no âmbito dessas filosofias, né? Então ele diz assim, ó, o Tao, né, e ele está se referindo agora à filosofia chinesa antiga, e aparentemente parece que Byung-Chul Han acredita que elementos da filosofia chinesa antiga repercutem na filosofia chinesa da atualidade, inclusive no modo de vida dos chineses na atualidade. Então ele diz assim, ó, o Tao se ajusta à mudança, enquanto a essência resiste à transformação. Ele está como que explicando aquilo que a gente leu no parágrafo anterior. Quer dizer, como a filosofia chinesa é uma filosofia da mudança, da inconstância, então o Tao, que é o princípio da filosofia, que é o elemento mais importante da filosofia, é um fenômeno que se ajusta à própria mudança. Portanto, aquilo que é essência, ou o debate sobre essência na filosofia ocidental, é aquilo que não muda, né? Quer dizer, a essência de algo é aquilo que é constante, né? E o próprio fundamento, vamos dizer assim, da filosofia chinesa é a própria mudança. E ele diz, rupturas ou revoluções, no entanto, são estranhas para a consciência chinesa do tempo. Por que que são estranhas as rupturas, as revoluções? Porque a própria concepção de mudança, de transformação, já está presente na filosofia chinesa. Então, para que deveria haver alguma ruptura, alguma mudança, alguma transformação brusca, se a própria percepção, ou a própria concepção filosófica chinesa já traz embutida a própria ideia de que as coisas estão em fluxo permanentemente, estão mudando permanentemente. Ele diz, não é a criação de um início absoluto, mas o processo contínuo, sem início nem fim, sem nascimento nem morte, que determina o pensamento chinês. Olha a diferença em relação àquilo que a gente aprende no mundo ocidental, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o mundo ocidental, que é uma filosofia de alguma forma ainda sob influxo do cristianismo, né? Vamos pensar em termos de filosofia cristã. Como é que se origina? Como é que as coisas se originam? Elas são criadas por Deus. Como é que as coisas terminam, né? Elas terminam com um juízo final, né? A gente costuma dizer que a filosofia ocidental não é apenas isso, mas ela é predominantemente uma filosofia teleológica. Ela tem um telos, um sentido, uma direção. Ela tem um começo e as coisas têm também um fim. Elas começam com a criação e elas terminam com o Apocalipse, com o juízo de Deus, né? Quando tudo acaba. Então, as coisas fluem e fluem numa linha reta, de forma contínua, tendo uma origem e tendo um ponto de chegada, né? Aí
o Byung-Chul Han então contrapõe essa perspectiva à perspectiva chinesa, dizendo, ó, não é a criação com início absoluto, mas um processo contínuo, sem início e também sem fim, ou seja, uma filosofia do tempo, por exemplo, que não é teleológica, não tem direção, não tem sentido, não é linear, né? É importante que a gente perceba isso. Nem o abrupto, nem o profundo são característicos do pensamento chinês, né? Então, o abrupto no sentido de uma mudança, de uma transformação, porque se ela é a própria filosofia da mudança, da transformação, então não existe o abrupto, não existe aquilo que rompe, não existe aquilo que interfere no fluxo de algo. Por quê? Porque para que haja uma interferência no fluxo de algo, é necessário que você pense que esse algo tem um telos, tem um sentido, caminha numa determinada direção. Como a filosofia chinesa não é uma filosofia que opera com essa lógica, não existe o abrupto, né? E não existe o profundo, né? Quer dizer, vamos pensar que o profundo como aquilo que está por trás, né? Então vamos pensar que quando você pensa os conceitos pares de essência, né? E o ser e a essência, o ser seria, a essência seria aquilo que não muda. Então, às vezes na filosofia ocidental a gente vê a essência como aquilo que é imutável, aquilo que está na profundidade, né? Então, eu acho que ele não está dizendo que a filosofia chinesa é superficial. Ele só está dizendo que a filosofia chinesa é aquilo que é. Não tem nada por trás daquilo que é. As coisas são como de fato são. Diferentemente da filosofia ocidental, em que você tem a aparência, mas você tem também aquilo que está por trás da aparência, que é a essência dessas coisas. A filosofia chinesa é uma filosofia não dual, uma filosofia que não tem algo por trás. Por isso que ele está dizendo que a filosofia chinesa não tem aquilo que é profundo. E por fim, ele diz, não há nenhum adito no pensamento chinês. Nada se separa, nada se fecha, não é absoluto, né? Nada é absoluto, ou seja, desprendido e separado de si. Isso aqui está em continuidade com o que eu acabei de falar, né? Então não tem separação, porque não é uma filosofia da dualidade, né? É uma filosofia monista, se a gente quiser ainda usar uma categoria do próprio mundo ocidental. É uma filosofia não dualista. Então, se não tem dualidade, não tem nada para se separar de outra coisa, né? Não tem nada para se fechar. Não pode ter absoluto, né? Se é uma filosofia do fluxo, tudo flui, tudo muda, então não pode ter absoluto, né? E por aí vai, né? É bem interessante. Eu estou enfatizando esses aspectos porque depois ele vai então abordar questões que são derivadas desse princípio fundamental, vamos dizer assim, o mais importante da filosofia chinesa. É uma espécie de base sobre a qual então ele vai desenvolver todo o argumento que vai ao longo do livro. Então é muito importante que você acompanhe esse conteúdo antes de avançar para os demais. Tá bom? Eu ainda vou continuar esmiuçando capítulo por capítulo, às vezes gravando até mais de um vídeo por capítulo, para dar conta de todos os detalhes desse livro, que é pequeno, mas é riquíssimo. É isso aí, espero que você continue me acompanhando. Um abraço e até o próximo vídeo.